Hanukkah e Sukkot, uma conexão surpreendente para muitos. Os macabeus cunharam uma moeda comemorativa de sua vitória, e esta se encontra hoje no Museu de Israel. E de um lado da moeda nós temos a imagem de uma menorá, candelabro de 7 braços, projetado por Deus e executado de ouro puro batido para o tabernáculo e templo. E do outro lado desta moeda tínhamos a Arba Minim, as 4 espécies de Sukkot. Sukkot é uma festa agricultural de colheita, principalmente do fruto da terra, como especificado em Levítico 23, a partir do verso 39. No verso 40, nós temos as 4 espécies descritas. Uma celebração de 7 dias, cujo 8º dia é também um Shabat, tal qual o primeiro dos 7 dias. Em João 10:22, quando Yeshua está no templo festejando Hanukkah, a maioria das versões descreve a festa da dedicação ou rededicação. E isto é porque a palavra Hanukkah no hebraico significa exatamente isto, dedicação. Esta palavra acontece muitas vezes no Tanar, comumente chamado de Antigo Testamento. Esta palavra acontece em Esdras 6, 16 e 17, por exemplo. E na dedicação tanto do tabernáculo quanto do templo, o primeiro templo de Salomão, nós temos já essa conexão com Hanukkah. Pois em Levítico 9, de 1 a 4, nós lemos que o tabernáculo foi dedicado no 8º dia, após 7 dias os sacerdotes terem ficado de fora, seguindo a instrução da Torá. E no 8º dia, a glória, kavod, o peso da presença de Yod-Heh-Vav-Heh encheu o tabernáculo, justamente na sua dedicação, na sua Hanukkah. E em 2 Crônicas 7, nós lemos sobre Salomão ter mantido a dedicação do altar por 7 dias, e no 8º dia, após orar, dedicando o altar e o templo com os sacrifícios, a kavod, a glória de Yod-Heh-Vav-Heh, enche também este templo. E isto tudo ocorre durante Sukkot. Então, na mente hebraica e na narrativa escritural, a dedicação do templo, do tabernáculo, está diretamente ligada ao tempo de Sukkot, ou tabernáculo, sendo esta uma festividade de colheita cujo mandamento principal é se alegrar e exercitar gratidão, sendo também profetizado como o prenúncio de uma festa de casamento para o retorno do Mashiach, vindo encontrar a sua noiva, pura, sem rusga, de vestes brancas, para a ceia das bodas do Cordeiro, como profetizado em Apocalipse, ou Hitgalut em hebraico. Na história narrada no livro de Macabeus 1 e 2, nós lemos lá que eles estavam guerreando contra os gregos durante o tempo de Sukkot, ou tabernáculos, e por isso não puderam celebrar Sukkot. Daí a importância dos 8 dias em que o milagre do azeite durou, porque são 8 dias de festividade em Sukkot. 7 em Sukkot propriamente dito, e o 8º dia, Shemini Atzeret, dia profético de recomeço, onde em Jerusalém, Israel, é celebrado a alegria da Torá, a Torá nos corações, a dança com a Torá. A principal instrução de Hanukkah é celebrá-la como um memorial. E há 2 frases que são emblemáticas. Nes Gadol Sham. Um grande milagre aconteceu lá, então, na época dos Macabeus, quando o azeite de uma pequena botija durou por 8 dias na menorá, a rededicação do templo. E a outra frase é Nes Gadol Po. Um milagre acontece aqui hoje. E o azeite não é propriamente o Espírito Santo, e sim a luz que é produzida pela prática da Torá, que ilumina os passos do caminhar daquele que a vive. E precisamos perceber que o que os gregos propunham não era a destruição do templo. O templo estava de pé.
mas era torná-lo impuro, oferecendo ali dentro sacrifícios inaceitáveis para Deus, como um porco ou qualquer outro que não estivesse de acordo com a Torá, achando sacerdotes igualmente impuros para oferecê-los ali. Sem destruir o templo, fisicamente proibiam as práticas fiéis à Torá, buscando gerar assimilação, paganização, pela agregação, que é tornar grego algo que é hebraico. Lembremos que hebreu, como Abraão, é alguém que saiu da Babilônia e da sua cultura idólatra, cruzou para o outro lado, o lado da obediência à palavra de Deus, que é a real fé ou confiança que gera fidelidade, pois este é o conceito bíblico de emuná, ou fé na Torá. Os macabeus tiveram a coragem de lutar contra a assimilação proposta pelo Império Grego e não aceitaram essa paganização do templo de Deus. E após a vitória, eles escolheram fazer a rededicação do templo. Como é ensinado nas Escrituras, nós somos o lugar em que o Pai deseja habitar, neste sentido, o templo para a habitação. E Paulo ensina que todo pecado fora do corpo, ele é menos grave do que o pecado no corpo. Por isso precisamos ter templos limpos e puros, sem pecados, sem sincretismos, sem assimilação de paganismos, de ideias anti-Torá, como é o anacronismo de se celebrar um nascimento natalício de Yeshua, com rituais pagãos misturados e com comida que a Torá diz que é abominação, como um porco. Por exemplo, um judeu como Yeshua jamais ensinou contra a Torá. Ao contrário, ele disse que nenhum mínimo pontinho desta passaria. Veja Mateus 5,17. E a guerra dos macabeus é ainda a nossa batalha hoje, para não sermos assimilados, mesmo em religiosidades que dizem ter a Bíblia, a Torá, mas que propõem práticas sincréticas, que são inaceitáveis para Deus de acordo com a sua Torá. Nada acrescentar, nada retirar. Deuteronômio 4,2, por exemplo. Há registrado nos escritos judaicos que a Beit Hillel e a Beit Shammai, duas grandes casas de entendimento rabínico das Escrituras, debatiam acerca do acendimento da Hanukkah, candelabro de 9 braços, com 8 luzes e a chama central chamada shamash, ou chama serva, que serve para prover o fogo para todas as demais chamas. A Beit Shammai defendia que a Hanukkah devia ser acendida no total, no primeiro dia. A cada dia, as chamas sendo decrescidas. No primeiro dia, 8 chamas, mais a shamash, depois 7, 6, 5, 4, 2, 1, até terminar. E a razão disto seria que, como há um paralelo entre Sukkot e Hanukkah, os sacrifícios dos 70 touros era na ordem assim, começava com 13 e ia decrescendo, acabando com 7 touros no último dia de Sukkot, totalizando 70 parim, bois, que representa também uma cobertura para as 70 nações, representa a completude do povo de todo o planeta. Já a casa de Hillel, sediada em Jerusalém, foi a que prevaleceu, pois o acendimento das velas para eles deveria se dar em ordem de acréscimo, uma e depois ir aumentando a cada um dos 8 dias. E a explicação seria que na rededicação da minha vida eu aumente a quantidade de luz ou de santidade, kadoshá, no meu viver. Em oposição a Beit Shammai, cria que a rededicação do templo produz uma diminuição da imoralidade do pecado no mundo. E aí eu vou te oferecer uma conjectura pessoal, que de fato eu não vi em lugar nenhum, mas me parece que seria uma conexão natural. O próprio Yod-Heh-Vav-Heh, ele provê uma segunda Páscoa, uma oportunidade de celebração da Pêssar para aqueles que, por alguma razão de viagem ou impureza, não estivessem autorizados a celebrá-la na época adequada, ou seja, a partir do 14º dia do primeiro mês de Aviv. E aqui, agora, em Hanukkah, seria
também uma sombra de uma segunda oportunidade de celebração de Sukkot para aqueles que, por causa de batalha e ou impurezas, estivessem impossibilitados de celebrar Sukkot na época própria, como foi o caso dos macabeus. Como o Sukkot prefigura o casamento do Messias, a celebração das bodas do Cordeiro, Apocalipse diz para orarmos, para termos parte na primeira ressurreição, porque haverá uma segunda ressurreição pós-reino milenar. E lembro aqui de uma profecia em Ageu, no capítulo 2, que traz, não por acaso, uma palavra de Yod-Heh-Vav-Heh dada ao profeta no 24º dia do 9º mês, ou seja, Erev Hanukkah, a véspera de 25 de Kislev, o 9º mês, dia de Hanukkah. No verso 11, nós lemos: assim diz Yod-Heh-Vav-Heh dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da Torá, dizendo: se alguém leva carne santa, comida santa, na borda das suas vestes, e com a sua borda tocar no pão, ou na sopa, ou no vinho, azeite, ou em qualquer alimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam e disseram não. Então disse Ageu: se alguém estiver impuro por causa do contato com um corpo morto, tocar em qualquer destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam e disseram: ela ficará imunda. Então respondeu Hagai, Ageu, e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz Yod-Heh-Vav-Heh, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. E agora eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes de se colocar pedra sobre pedra no templo de Yod-Heh-Vav-Heh. Antes destes dias, vinha alguém a um montão de 20 medidas e havia somente 10. Quando alguém chegou ao lagar para tirar 50 vasilhas, havia somente 20. Eu vos feri com queimadura, com ferrugem, com granizo, em toda a obra das vossas mãos, e ainda assim não voltaram para mim, diz Yod-Heh-Vav-Heh. Considerai agora, desde este dia, Erev Hanukkah, em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo de Yod-Heh-Vav-Heh foi estabelecida, considerai isto. Por acaso há ainda semente no celeiro? A semente é a palavra de Deus, queridos. Sim. Volto à palavra aqui. Sim, além disto, a videira, a figueira, a romazeira, a oliveira não tem produzido. Desde este dia eu vos abençoarei. E mais uma vez a palavra de Yod-Heh-Vav-Heh veio a Hagai, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Yehudá, Judá, dizendo: eu farei tremer os céus e a terra, e derrubarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos pagãos. Eu derrubarei as carruagens e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada uma pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz Yod-Heh-Vav-Heh dos exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz Yod-Heh-Vav-Heh, e te farei como um sinete, porque te escolhi, diz Yod-Heh-Vav-Heh. Hoje ainda há uma guerra pela assimilação, pela verdade, pela semente que há em nós, porque precisamos ser árvores frutíferas, porque a árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. E esta guerra, ela é empreendida principalmente no meio religioso. Não se iluda, a perseguição a Yeshua, ela veio de seus irmãos. Mesma forma como a perseguição a José no Egito, Yosef, veio da inveja dos seus irmãos. A perseguição em nossos dias, ela está dentre os nossos irmãos, muitas vezes no local em que congregamos. Mas o primeiro lugar a ser limpo é a nossa própria vida, os nossos templos. E então, com a luz da Torá, que é uma vida obediente, influenciaremos o nosso redor, mas precisaremos lutar. Hag Hanukkah Sameach.